visita também, é uma alegria tê-lo aqui conosco e cada um presente aqui. Foi um pouquinho difícil chegar hoje na Sojipa, né? Tinha bandinha e tudo nos recepcionando. Tentação bate a porta literalmente, mas que bom que estamos aqui. Que bom que estamos aqui e é privilégio, a graça de Deus. Acho que está um pouco alto, pode baixar um pouco. É graça de Deus estarmos aqui reunidos, tendo o privilégio de estudar a palavra dele. E como nós temos o hábito aqui na IBE, nós costumamos estudar os livros, cartas da Bíblia em sequência, e nós estamos em 2 Timóteo. E esta que é a última carta do apóstolo Paulo, que ele escreve com o desejo de ver o seu amado pupilo nestes momentos finais da sua vida, e escreve também a fim de encorajar este jovem a perseverar no ministério pastoral. As dificuldades estavam ali presentes, muito visíveis, e não era fácil o trabalho que Timóteo teria. Então Paulo escreve a fim de encorajá-lo. E nós estamos nos aproximando do final da nossa série. Hoje será a nossa penúltima pregação em 2 Timóteo. Se o Senhor assim permitir, semana que vem encerramos o estudo. Já tem gente fazendo cara de triste, vamos sentir falta. Sempre dá essa sensação, né? A gente caminha com a carta, com o livro, e quando chega no fim, dá aquele sentimento de saudade. E que bom que é assim, porque a palavra ela provoca isso em nós, né? Essa proximidade, porque o seu propósito último é nos levar a amar mais o Senhor Deus e amar mais o nosso próximo, para a glória dele. Então, nós temos visto até aqui, ao longo dessa carta, as ênfases do apóstolo e a sequência de exortações, como vimos lá na introdução, exortações que Paulo vai dando, de que Timóteo deveria guardar a pureza do Evangelho como bom depósito, deveria sofrer pelo Evangelho, disposição para sofrer por ele, seguindo os passos de Cristo, o Rei servo, deveria perseverar fiel no Evangelho bíblico, fundamentado na Escritura Sagrada, como vimos semana passada. E hoje veremos, meus irmãos, a ênfase final que se refere à missão principal do ministério pastoral. Missão principal do ministério pastoral, que é pregar o Evangelho. Esta é a tarefa mais sublime e principal da igreja, gente. A igreja pode deixar de ter várias coisas, mas se deixar de ter isso, deixa de ser igreja. Pregação da palavra. Lloyd Jones, que foi talvez um dos maiores pregadores da história da igreja, lá na Inglaterra, ele diz o seguinte: a tarefa de pregar é o chamado mais alto, maior e mais glorioso que alguém pode receber. Se você quiser adicionar algo a essa tarefa, eu diria sem hesitação que a necessidade mais urgente na igreja cristã hoje é a pregação autêntica. Por ser a necessidade maior e mais urgente da igreja, é também, evidentemente, a maior necessidade do mundo. Não há nada como a pregação. Ela é a mais elevada tarefa deste mundo, a mais emocionante, a mais empolgante, a mais compensadora e a mais maravilhosa. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, um assunto sublime, que é pregar a Bíblia, a palavra. E Paulo exorta Timóteo a desenvolver esta tarefa no nosso texto, e vamos observar em nossa mensagem hoje algumas questões que devem fazer parte da verdadeira pregação. Afinal de contas, o que envolve pregação? Quem que determina o que deve ser pregado e não? Será que é o que o pastor acha? O que dá certo? O que atrai mais pessoas? O que a palavra nos ordena sobre o que envolve a verdadeira pregação? O nosso texto responde estas questões.
E claro que essa porção ela se aplica primariamente aos pastores, chamados por Deus para a pregação, mas de forma geral, o nosso texto hoje se aplica também para toda a igreja, para a sua vida, para a minha vida, no sentido de que todo crente, como discípulo de Jesus, é responsável por compartilhar o evangelho. E aprendemos princípios importantes aqui para a nossa missão, à luz do texto, que é fazer discípulos de Cristo, ensinando a palavra uns com os outros. Então esse será o nosso assunto hoje, meus irmãos, e para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és o Deus santo e poderoso, o Deus eterno, o Deus digno de todo louvor e toda adoração, Senhor. Deus onipresente, onisciente, onipotente. Reconhecemos, a Deus, a nossa absoluta necessidade do Senhor, da Tua graça, Senhor, do Teu agir em nós pelo poder do Espírito Santo, Pai. Por isso nós rogamos agora, Senhor, por Tuas misericórdias. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento da pregação. Ajuda-nos, ó Deus, a nos concentrarmos para este texto. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel à Tua palavra também, falando sobre esse assunto tão importante, Senhor, tão precioso, que envolve a pregação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas palavras também que Paulo registra aqui pelo poder do Teu Espírito, que nos ensinam, Senhor, coisas tão preciosas, que norteiam as nossas vidas, ó Deus, para glorificarmos o Teu nome. Então, Pai, eu rogo a Tua graça nessa manhã, o que for falado na carne seja esquecido, fique a obra do Teu Espírito nas nossas vidas, à luz da Tua palavra. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pedi para deixar fechada ali a porta, né? Então, um exercício a mais de concentração. Mas o Senhor vai nos abençoar, amém? Muito bem, então, como Timóteo deveria exercer o seu ministério de pregação? Vamos ver à luz do texto hoje 5 aspectos. 5 aspectos que deveriam nortear este ministério de pregação. 5 aspectos que deveriam nortear o desenvolvimento do ministério de pregação de Timóteo. Que aspectos são estes? Então anote aí. Em primeiro lugar, podemos entender aqui que Timóteo deveria pregar com temor diante de Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do verso 1 a 2. E a palavra do nosso Deus diz assim, escute com atenção a palavra que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Então, Paulo começa esta porção, meus irmãos, nós temos aqui uma advertência solene. Conjuro-te. E o momento não poderia ser mais solene, pois, como sabemos, o veterano apóstolo está no corredor da morte, caminhando para o martírio, mas antes de partir, está passando às mãos de Timóteo o bastão do Evangelho. Como traz, inclusive, o nosso slide da série, né? Passando o bastão. Então, Paulo está passando o bastão para Timóteo. E transfere para este jovem a solene incumbência de pregar o Evangelho para as próximas gerações. E é interessante que Paulo dirige aqui a atenção de Timóteo para Deus Pai, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, na presença de quem esta exortação é proferida, e coloca este jovem sob juramento solene de cumprir esta tarefa. Conjuro-te,
perante Deus. E eu fico imaginando Timóteo ao receber estas palavras. Aquele jovem tímido deve ter estremecido, tremido até os calcanhares, diante desta advertência solene. E, na verdade, meus irmãos, deve ser assim com todo e qualquer pastor chamado por Deus para pregar. Ele deve tremer diante de sua elevadíssima missão, tremendo a ponto de se sentir totalmente incapaz, insuficiente. Por isso, como estudamos no início da carta, Timóteo não deveria se apoiar em sua própria habilidade, em sua própria inteligência, em sua própria força para o ministério, mas ele deveria se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Então, esta missão de pregação da palavra, ela só pode ser realizada na poderosa graça de Cristo. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e esta sim é suficiente para o desempenhar, para o desenrolar desta sublime tarefa. E Paulo diz na sequência, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, a tarefa de Timóteo é muito séria. É muito séria. Primeiro porque ele mesmo terá de dar contas a Deus. Na manifestação, diz o texto aqui, na epifania, referindo-se ao retorno glorioso de Cristo. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui, Timóteo, lembre-se sempre, Timóteo, lembre-se sempre que toda a sua vida é vivida diante de Deus. Toda a sua vida é vivida diante de Cristo, que vai julgar vivos e mortos. Ele é o juiz a quem você terá de prestar contas a respeito da sua fidelidade para com ele e para com a sua palavra. Então, Timóteo, seja muito sério e cheio de temor para cumprir a sua missão. E essa menção, meus irmãos, julgar vivos e mortos, interessante, Paulo coloca essa menção aqui, diante deste assunto, chamando Timóteo a pregar. E essa menção, julgar vivos e mortos, pode sugerir também a questão de que os ouvintes de Timóteo serão julgados. Aqueles que estão ouvindo a pregação de Timóteo serão julgados. E a única coisa que pode salvá-los do fogo eterno do inferno e torná-los participantes do glorioso reino de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso a missão de Timóteo é muito séria, ele precisa ser fiel ao Evangelho e pregá-lo com todo o temor, pois ele está falando para almas que estão prestes a partir para a eternidade. A morte aqui não é o fim. A morte aqui não é o fim. E Timóteo vai pregar para almas que estão prestes a partir para a eternidade. Então, esta advertência solene de Paulo deveria permear todo o ministério desse jovem pregador e, com certeza, de todos os verdadeiros pregadores hoje, que foram chamados por Deus para esta sublime tarefa. O pastor John Piper, falando aos pregadores da atualidade, em uma mensagem, disse o seguinte a respeito da seriedade da pregação. Deus planejou que seu filho fosse crucificado, Apocalipse 13, 8, 2 Timóteo 1, 9, e que o inferno fosse terrível, Mateus 25, 41, para que tivéssemos o mais claro testemunho possível sobre o que está em risco quando pregamos. O que dá seriedade à pregação? É o manto da pregação que está encharcado no sangue de Cristo e cingido pelo fogo do inferno. Você está vestindo este manto? É o manto que transforma faladores em pregadores. Meus irmãos, pregar com este temor e seriedade é dever do verdadeiro pregador. E eu gosto muito de ler biografias dos pastores puritanos. E é
é incrível, a gente aprende muito. Eu sou muito encorajado quando eu leio essas histórias e também humilhado com o nível de profundidade e seriedade de seus ministérios, que davam sempre muita ênfase na pregação da palavra, tarefa principal do ministro para eles. E um grande exemplo é Richard Baxter, que tem o famoso livro Pastor Aprovado, que inclusive é estudado ainda hoje em muitos seminários. Excelente leitura. Pastor Aprovado. E ele teve um ministério marcante, com ênfase no ensino pessoal e pregação pública, de casa em casa e obviamente, a pregação pública na igreja, no culto, no púlpito. Desenvolveu seu ministério em uma pequena cidade na Inglaterra, no século XVII. E, meus irmãos, houve um despertamento incrível naquela cidade, um avivamento. E aquela cidade tinha 4.000 habitantes, e a igreja que eles tinham, o templo daquela igreja era para 1.000 pessoas. Só que eles tiveram que ampliar a igreja, por tamanho interesse das pessoas que se aglomeravam para ouvir a palavra pregada por Richard Baxter. E os relatos são incríveis, assim, as ruas da cidade, todas as famílias de ruas eram convertidas e se ouviam cânticos aos domingos, quando as pessoas estavam se direcionando para a igreja. Foi realmente um despertar incrível que Deus operou lá. E certa feita perguntaram para Baxter sobre o seu ministério de pregação, como que ele pregava? E ele respondeu com a famosa frase: prego como se jamais fosse pregar novamente. Como se fosse a última vez. Prego como um moribundo para pessoas moribundas. Ou seja, ao pregar, ele dava tudo o que tinha. E ele pensava que ele poderia ser a última pregação de sua vida. Ou a última pregação que os seus ouvintes iriam ouvir. Então estava muito presente em Baxter, meus irmãos, a seriedade da pregação, que é assunto de vida ou morte. Estamos falando de um assunto de vida ou morte. Pregando para pessoas moribundas que estão a um passo da eternidade e que sem Cristo estarão eternamente perdidas. Será que estamos experimentando este temor em nossos púlpitos hoje? Como anda a nossa pregação? Será que estamos pregando mais preocupados em agradar pessoas ou ser fiel ao chamado de Deus? Temos o exemplo também de Jonathan Edwards, grande avivalista nos Estados Unidos, século XVIII. E ele tem um famoso sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Só o título já faz tremer, né? E foi incrível também o despertamento que Deus promoveu através desta mensagem. Dizem que naquele dia da pregação, as pessoas se mostravam indiferentes e desrespeitosas no ambiente do culto. O ambiente era de indiferença ali. Era de mais um domingo qualquer, ritual, cumprindo a cartilha religiosa. Mas dizem que o semblante de Edwards naquele dia era de uma pessoa que fitara o trono de Deus. E o que se destaca na vida de Edwards, meus irmãos, era exatamente essa máxima atenção nos devocionais. Ele tinha certeza que antes de se colocar diante das pessoas, ele precisava se colocar diante de Deus em muita oração. E o resultado daquela mensagem foi incrível. Ao final, e na verdade ele nem conseguiu terminar a pregação, porque as pessoas em determinado momento estavam se agarrando às colunas da igreja, pensando que o juízo final havia chegado naquele momento. Tamanha a convicção de pecados que Deus produziu através da pregação daquele homem no poder do Espírito Santo. As pessoas, elas clamavam. Tamanha convicção de pecados que Deus produziu. E claro,
houve o despertamento a respeito de sua real necessidade de Cristo. E ali encontraram a esperança da salvação, a certeza da salvação, toda fundamentada em Jesus Cristo. E muitos foram salvos. Então esses são exemplos, meus irmãos, notáveis, acima da média, claro, do agir de Deus. Mas em princípio são bons exemplos que nós podemos olhar de pregadores que levaram a sério o seu chamado de pregar com temor e capacitados pela graça de Cristo. Que por sua graça o Senhor possa nos capacitar hoje também a nos despertarmos para isso, apesar de nossas limitações. Oremos por isso, amados. Oremos por isso, por este temor em nossas pregações, em nossos púlpitos, aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, que volte esse temor de Deus no poder do Espírito Santo. Como disse Lloyd Jones, o que a igreja mais precisa é pregação autêntica. O que a igreja mais precisa é deste poder de Deus, da palavra emanando do púlpito. Que Deus possa resgatar isso em nossos dias. Amém? A segunda questão que podemos destacar aqui da exortação de Paulo é que Timóteo deveria pregar a palavra de Deus. Ainda no versículo 2, prega a palavra. Então, qual deveria ser o conteúdo da pregação de Timóteo? Você não precisa ser um acadêmico para entender esse texto. Você não precisa ser doutor em física e fazer uma exegese mirabolante aqui para entender o texto, está muito claro. Qual deve ser o conteúdo? Palavra. E o termo aqui se refere a toda a Escritura, tendo Jesus no centro. A mensagem redentora de Deus que permeia toda a Bíblia, com Cristo no centro. Então prega a palavra, prega toda a Escritura. Este deve ser o conteúdo do pregador fiel. Pregar a palavra, não suas próprias palavras. Pregar a palavra, não filosofias do mundo. Pregar a palavra, não supostas revelações, ideias mirabolantes. Não, somente a infalível palavra de Deus, sola Escritura. Então este deve ser o conteúdo da pregação. E para isso é muito indicado o método da pregação expositiva. Mark Dever, no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, se você ainda não leu, também aconselho, uma excelente leitura. É incrível como Deus está usando também esse material, esse ministério 9 Marcas, para trazer as igrejas de volta ao que é ser uma igreja à luz da Bíblia. Deus tem usado, espalhado pelo mundo, graças a Deus por isso. Mas nesse livro ele destaca que a primeira marca é exatamente pregação expositiva. Então, se você está procurando uma igreja saudável, fiel, a primeira marca importante, a devida atenção que essa igreja dá para a Escritura Sagrada. E o que envolve pregação expositiva? Que é o que nós aqui também, domingo, procuramos fazer, vez após vez. E, meus irmãos, pregação expositiva, em resumo, bem basicão, envolve ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico. Então, claro que isso vai exigir do pastor muito estudo, horas e horas semanais de estudo, de oração. O trabalho é duro. O trabalho é pesado para o pastor ali entender bem o texto, dentro do seu contexto, entendendo também a doutrina que o texto fundamenta. Então, ele exige isso do pastor. E então, na exposição, o pregador explica o texto, pega as porções do texto, vai explicando, pode usar ilustrações para facilitar o entendimento, mas usar ilustrações com muito cuidado, com muita prudência, né? Porque o objetivo das ilustrações é facilitar o entendimento do texto, não fazer as pessoas viajarem. E o pregador, inclusive, viajar mais ainda, depois nem lembra mais o que ele estava pregando. Então, as ilustrações elas devem ser assim. Ele pode escolher, pode recorrer a personagens da Bíblia, que eu acho muito pertinente, que muitas vezes ilustram doutrinas que estão sendo ensinadas. Pode recorrer a livros, filmes ou casos do cotidiano, até mesmo histórias pessoais do pregador, mas tudo isso submisso ao texto bíblico. Submisso ao texto bíblico. Nisso envolve bom humor, não é que a pregação não possa ter bom humor, tem sem dúvida nenhuma o seu espaço na pregação, nessas ilustrações, mas tudo isso submisso ao texto bíblico, fluindo
o entendimento das pessoas à luz do texto e as ilustrações corroborando para isso. Depois disso vem a aplicação, que significa mostrar e ensinar como que devemos viver à luz do texto que estudamos. Obviamente, essa não é uma tarefa fácil. Nem sempre o pregador acerta. Por mais que o seu desejo seja não errar, tenha zelo pela palavra, ele erra. Infalível, gente, só a Bíblia. Pregador perfeito, só existe um, Cristo. E Ele é o nosso supremo pastor. Nós, subpastores, somos falhos. Somos falhos, que Deus tenha misericórdia de nós. E que bom que os irmãos também têm paciência com o pregador que vos fala, que é imperfeito e erra também. Eu várias vezes já fui para casa pensando, puxa, não devia ter usado aquela ilustração, aquela aplicação não ficou. E o pregador erra, deve buscar crescer, claro, mas ele não é perfeito. E, por favor, não deixem de orar por ele também no desempenho desta tarefa. E quando vocês perceberem algo fora da palavra, devem vir falar. Venham falar. Né? Vem com calma, vem com amor. Né? Vai bater, bate, mas bate suave. Bate suave, bate devagarinho. Né? Dá uma encorajada também junto com a situação. Mas, meus irmãos, não deixe de falar. O pastor não é intocável, ele não é um ungidão lá, inatingível. Não, ele é servo da Escritura, ele deve estar submisso à Escritura. E não deixe de falar visando o crescimento, inclusive, do pastor, que às vezes não se apercebe no texto bíblico, e o crescimento da própria congregação. Porque a nossa autoridade é a Escritura, é a Bíblia. Ela é a nossa autoridade. E nós queremos crescer todos juntos nela. Amém? Então, que Deus tenha misericórdia de nós pregadores. Mas, meus irmãos, outra questão importante aqui em nosso texto refere-se ao termo prega. No original grego, esse termo aqui, ele é extremamente interessante. Ele significa proclamar publicamente um assunto de grande importância. E o termo remete à ideia de um arauto. Já ouviu falar? Sabe o que é isso? Um arauto. Já viu aqueles filmes medievais antigos? E aí lá tinha um oficial do rei que era enviado na frente para proclamar uma mensagem do rei. E aí então o arauto chegava lá em praça pública, abria o pergaminho e lia lá com voz firme e forte: o rei fulano de tal manda que todos a partir de agora vivam assim, façam isso, façam aquilo. E todo o povo deveria se sujeitar àquela palavra, goste ou não da mensagem que estavam ouvindo, porque a autoridade não vinha do arauto, das palavras do arauto, mas vinham das palavras do rei. Vinha a autoridade, eram das palavras do rei, que ele estava simplesmente como um instrumento ali, comunicando aquela mensagem. Amados irmãos, isso fala muito sobre o tom da verdadeira pregação. Pregação não pode ser confundida com um discurso qualquer, com uma palestra, com contar algumas historinhas sobre a Bíblia. Se deter e discursar. Não, pregar significa proclamar a palavra do rei, no poder do Espírito Santo. Isso é pregação. É isso que envolve o termo pregar. Isso fala muito sobre o tom da pregação. E, amados, quando o pregador expõe realmente a palavra, você deve obedecer. Porque não são palavras dele, são palavras de Deus. Quando o pregador é fiel ao texto bíblico e expõe, e interpreta, e busca entender realmente o que o texto quer dizer, ele não está trazendo mensagem própria. Está trazendo a mensagem de Deus para a sua vida. E em essência, essa mensagem diz: para que todos se arrependam de seus pecados
e creiam no Evangelho. E aquele que não crê já está condenado. Isso fala muito sobre o tom da verdadeira pregação. Como andam as nossas pregações hoje? Então percebam, amados, quanta coisa nós podemos tirar aqui apenas de 2 termos, né? Prega a palavra. Quanta coisa nós aprendemos sobre o que significa pregação. Mas a importância de nós pararmos, amados, pegarmos a Escritura. As pessoas elas não querem mais saber de Bíblia. Infelizmente, nem mais nas igrejas. E aí você vê toda aquela bagunça e confusão e pessoal virando cambalhota no culto e pula e corre e faz de tudo, mas não entende a palavra de Deus. Olha quanta preciosidade nós temos aqui. Prega a palavra, gastarmos tempo em entender esse texto, buscar lá entendimento na palavra original e claro, para isso Deus dá aos pastores, inclusive, para trazer esse entendimento aprofundado da Escritura, para que os santos façam o seu ministério, para que os crentes desenvolvam a obra que eles são chamados a desenvolver. Sendo assim, Vines e Shaddix resumem bem a questão, dizendo sobre o que é pregação, e eles dizem, mas o que é pregação? É a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo, por intermédio de uma personalidade humana, a determinado público, com a intenção de salvar os perdidos e fortalecer os salvos. Por isso que pregar é uma tarefa sublime e maravilhosa. Sublime e maravilhosa. Nada atinge a nobreza desta tarefa, porque ela envolve se dispor a ser instrumento nas mãos do Rei. Instrumento nas mãos do Rei eterno, e assim pregar o Evangelho da salvação, para a glória de Deus e para a suprema alegria dos redimidos, dos salvos. Nada se compara a isso. Nada se compara. A alegria, o prazer de se colocar nas mãos do Rei, embaixador do Rei, e ser instrumento para proclamar essas verdades e ver as pessoas, pelo agir de Deus, pelo poder do Espírito, encontrando uma alegria que esse mundo não dá. Festinha da Sojipa é nada comparado com a alegria de Cristo. Nada se compara à mensagem de pregar essa mensagem. Nada alcança. É um grão de areia perto do Monte Everest. A nobreza da pregação, proclamando a glória do Rei, diante dessas alegrias que o mundo oferece. Então percebam a responsabilidade que o pregador tem, mas ao mesmo tempo que privilégio temos, amados. É um glorioso privilégio, seja dos pregadores no púlpito ou de cada crente, sua vida, de compartilhar esse Evangelho. Você tem esse privilégio de compartilhar, de falar, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, simplesmente compartilhar e ver Deus agir. Não é o seu poder, não é a sua força, não é a sua eloquência, não é o seu estudo, não é a resposta, ter resposta para tudo. Não. É pregar o Evangelho. As pessoas não querem mais saber, mas prega. Ela é poderosa, a palavra. Deixa lá, a semente vai ficar. A semente vai ficar e Deus vai agir. Esse é um grandioso privilégio que nós temos, compartilhar a palavra com os parentes. Está você participando deste privilégio? Seu coração está ardendo em participar disso? Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. E é Deus usando você. A minha oração é que Deus continue usando você. Firme-se na palavra de Jesus. Ande com Jesus. E permita que e desfrute de ser usado nas mãos dele. Lá onde você está. Continue sendo luz, sal, para a glória do Rei, para a glória de Cristo. Amém? Avançando, amados, a terceira questão que podemos destacar em nosso texto é que Timóteo deveria pregar com senso de urgência. Olha o que ele diz aqui ainda no verso 2. Insta, quer seja oportuno, quer não. O que será que Paulo está querendo dizer aqui? Insta.
De Instagram não pode ser, né, meus irmãos? Paulo ainda não tinha esse recurso para recomendar a Timóteo, e eu creio que ele não está profetizando sobre redes sociais aqui. Antes que alguém tenha ideia mirabolante. Instar. A expressão significa literalmente estar de prontidão. A NVI traduz o termo aqui como esteja preparado. Portanto, a expressão diz, Timóteo, esteja sempre preparado para pregar. Seja com facilidade ou não, pois a necessidade da pregação é constante e urgente. As pessoas precisam ouvir de Jesus. Por isso, Timóteo, agarre todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Não perca tempo. E isso, claro, mais uma vez se aplica a toda a igreja, no sentido de compartilhar o Evangelho. Mas uma ressalva aqui, Paulo não está recomendando Timóteo a ser inconveniente, ok? Daquele cara que fica o tempo todo falando a Bíblia e pressionando as pessoas também. Seja na hora do trabalho, está todo mundo trabalhando, fulaninho não para de falar de Bíblia com um colega que já está incomodado, visivelmente incomodado, mas o irmão continua, o irmãozinho lá, e aí ele pega esse texto aqui, insta, quer seja oportuno, quer não, está vendo? A Bíblia me ordena, eu não posso largar do cangote desse cara, ele vai ter que responder. Mas não é isso, não é isso. Irmãozinho bem intencionado, mas equivocado. Não é isso que a Bíblia está ensinando aqui. Devemos ter sabedoria na hora de comunicar, fazer isso na dependência do Senhor, o tempo certo, dando testemunho também através da vida antes, e caminhar com a pessoa, e cercar ela em oração. Se for cercar a pessoa, cerque em oração, né? Para que Deus possa fazer a obra. Mas este texto ele fala mais a respeito de quem fala, de quem comunica, do que de quem ouve. Seja com facilidade ou não, pregue. Se vierem as adversidades, continue pregando e tendo esse senso de urgência, porque o que as pessoas mais precisam é ouvir de Jesus Cristo. Então, como diz o pastor Hernandes, esta mensagem precisa ser proclamada a tempo e fora de tempo, com senso de urgência. O evangelho precisa sair das quatro paredes, cada crente deve ser um missionário. A igreja é uma agência ou um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada, tem alguma coisa errada com ela. O evangelho é um depósito que Deus nos confiou para entregarmos aos povos, somos devedores. Não podemos reter o evangelho. Este não é um monopólio da igreja, o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo. Sim, meu irmão e minha irmã, que Deus use a sua vida para esta sublime tarefa, que possamos ser motivados, renovados pelo poder do Espírito para esta tarefa, de comunicar o evangelho e ver Deus agir com as vidas ao nosso redor. Que Deus possa despertar você, que Deus possa usar você nessa tarefa, não na sua força, meu querido irmão, não na sua, porque você não tem, eu também não tenho, mas submetido à graça de Deus, fortificado na graça de Jesus, vá na força dele e veja Deus agir. Nada pode impedir o agir da palavra de Deus. Quarto aspecto sobre o ministério da pregação de Timóteo, Paulo diz que ele deve pregar com toda paciência e doutrina. O texto diz, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo usa aqui expressões semelhantes que estudamos semana passada, os irmãos lembram, sobre a utilidade da Escritura. Então a Escritura, a Bíblia, ela deve ser utilizada pelo pregador, pelo evangelista, pelo pai com os filhos, pelo esposo com a esposa, enfim, a Bíblia deve ser usada a fim de corrigir, mostrando o caminho certo. Então, apontando, a Bíblia aponta, né? O que é o certo. Repreender, que significa reprovar firmemente o erro, visando o arrependimento e mudança de conduta dos ouvintes. E exortar, que envolve consolar, envolve encorajar a fazer o que é certo. A Bíblia nos dá essas razões, ela nos motiva a fazer o que é certo.
Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe que nós somos muito demorados para obedecer, então Ele oferece toda essa gama de ferramentas para o nosso aprendizado. Seja repreensão, seja correção, seja exortação, encorajar, razões para fazer o que é certo, que são as melhores possíveis. Em Cristo, as bênçãos espirituais que alcançamos em Cristo, à luz da Escritura Sagrada. Eis a importância de você crescer na Escritura, no conhecimento da Escritura e saber manuseá-la bem para todas as atividades que você terá como responsável diante de Deus, seja da sua casa, seja com o pai, seja a mãe com os filhos. E Paulo então usa essas expressões, mas percebam, meus irmãos, tudo isso deve acontecer com longanimidade e doutrina. Longanimidade é fruto do Espírito e significa longo ânimo. Paciência para com pessoas que erram. Ih, rapaz, precisamos disso, hein? Paciência para com pessoas que erram e precisam ser ensinadas vez após vez, como eu e você, pecadores que somos. E na área da pregação e trato pessoal de ensino do Evangelho, essa longanimidade é muito importante, porque, meus irmãos, como nós vimos aqui, a pregação deve ter senso de urgência, deve ter seriedade. O Evangelho exige uma resposta do pecador, mas não podemos confundir isso e achar que compete a nós pressionar as pessoas para uma resposta imediata. A gente confunde isso tão fácil, gente. Até na pregação, aí tem que fazer um apelo carregado de emoção para exigir as pessoas a responderem ali no ato da pregação. A pregação em si ela já apela à consciência e à vontade dos homens para que se arrependam e creiam. Então toda a pregação é um apelo. Mas ela vem cheia de estrutura, cheia de razão, cheia de incentivos, cheia de entendimento. Então a gente cai nesse erro de pensar que compete a nós. Não podemos. A pregação deve ser firme, senso de urgência, seriedade. Lembrando que o Evangelho exige essa resposta do pecador, mas não compete a nós pressionar as pessoas. E muitas vezes fazemos isso impulsionados por nossa ansiedade, impaciência, e isso acaba afastando as pessoas ou forçando elas, quando não estavam prontas, a tomar uma decisão sem entender o Evangelho. Então, o pregador, o evangelista, ele deve ser firme na palavra, mas isso não significa que ele deve ser rude com as pessoas, insensível com as pessoas. Às vezes ele tem a doutrina correta, mas é um animal, arrogante. E isso afasta as pessoas. Então devemos tomar cuidado. E às vezes nós caímos nisso, a verdade é essa. Caímos bastante. Somos impacientes por natureza, meus irmãos, e às vezes doutrinas e condutas que nós levamos anos para aprender a conduta, a doutrina, a gente exige que o nosso irmão aprenda em um dia. Tem que ser de bate-pronto. Naquela conversa. Se ele não entender, é pancada. Ele está perdido. Ele vai se ver comigo. Ele vai se ver comigo. Se ele não aprender hoje, já era. Acabou. Isso aí não tem mais jeito. Está perdido. Imagina se Deus tratasse a gente assim. Cara, não sobrava nada. Então, você quer uma dica para evitar isso? A dica é, procure lembrar sempre qual é a sua responsabilidade. Sabe qual é a sua responsabilidade? Ser fiel à Bíblia. Você precisa entender mais o texto bíblico. E não pressionar as pessoas com base em emoção e apelos e atividades, correria. Não, você precisa entender mais o textinho bíblico. Baixar a cabeça, estudar, entender a Bíblia e ser o mais claro possível quando você for comunicar o Evangelho com a pessoa que está ao seu lado. Tentar ser o mais claro possível ao Evangelho, falar com paixão, falar com veemência, mas não confundir pressão. Nosso papel é ser fiel à Bíblia. Às vezes a gente confunde evangelismo com resultado, né? Evangelismo é converter pessoas, não tem nada a ver com isso. Evangelismo é comunicar o Evangelho. Quem converte é Deus, não você.
Você prega, você expõe, você ensina, vez após vez, com longo ânimo. E aí depois você ora. E espera pacientemente pelo agir do Espírito nas vidas, porque a palavra não volta vazia e cumpre o seu propósito na vida de cada um. Por isso Paulo diz que esta longanimidade deve acontecer com toda a doutrina. Interessante, né? Que é ensino, ou seja, ensino constante, vez após vez, continuar ensinando e orando para que Deus faça cair a ficha do Evangelho e trazer a mudança de conduta, a transformação. Então lembre que o seu papel, ensinar, falar, comunicar com clareza, resultado pertence a Deus. E é interessante que foi exatamente isso que Paulo fez em Éfeso. E é esse exemplo que Timóteo deve seguir agora. Foi exatamente isso. Paulo chegou lá em Éfeso, ficou 3 anos lá, no ministério de plantação da igreja, e os resultados foram maravilhosos, né? A igreja se estabeleceu. E isso está lá em Atos, capítulo 20, versículos 18 a 21. Paulo fala lá sobre a sua experiência. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então era isso que Timóteo deveria continuar fazendo em Éfeso. É isso que nós devemos continuar fazendo em Porto Alegre. O Senhor nos chama para isso e, claro, para desempenharmos essa função, precisamos buscar a graça de Jesus, olhando para Cristo, meus irmãos, fixamente, porque o Senhor Jesus não deixou de ensinar pacientemente os seus discípulos errantes. Vez após vez, os discípulos errando com Jesus, não entendendo quase nada, no final abandonam o Mestre. Mas o Senhor Jesus não desiste deles. O Senhor Jesus vai em busca deles. O Senhor Jesus continua com eles, como o Senhor Jesus continua conosco, graciosamente, como nosso bom pastor. Está você seguindo este Mestre? Onde está a sua paciência? Onde está? Que Deus nos ajude a ensinarmos com paciência e doutrina. E prego para mim mesmo. Por último, meus irmãos, o último aspecto sobre o ministério de pregação que nós aprendemos aqui no texto, Timóteo deveria continuar pregando apesar das adversidades. Olha o que diz o texto, verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, como estudamos no início do capítulo 3, Paulo falou lá sobre os últimos dias, lembram? Seriam tempos difíceis, e os últimos dias envolvem toda a história da igreja, desde a primeira vinda de Jesus até o retorno, mas parece que as coisas vão piorando. Parece que vai piorando, à medida que se aproxima o retorno de Jesus, a coisa piora. E Paulo diz aqui que haverá o tempo em que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina, ou seja, o pecado cega. O pecado cega. A cobiça cega. De tal forma que as pessoas se afastam do único remédio que pode curá-las, que é a sã doutrina. Que é a sã doutrina. E ela é sã porque ela produz saúde espiritual. A palavra é sã porque ela produz saúde espiritual. É o único recurso para tratar a alma humana. Escritura sagrada, gente. Escritura sagrada, essa é a fonte. Não dê voz, não dê ouvidos aí para que o mundo fale. Que as complexidades do homem no século 21, a Escritura não é suficiente para tratar. Não é verdade. A Escritura, ela é a sã doutrina. Ela reivindica essa autoridade, inclusive. Não sou eu que estou falando, é a Escritura que reivindica essa autoridade dela própria, como a única que pode restaurar a alma do ser humano em Jesus Cristo. Claro que o conhecimento nos auxilia com outras questões, a graça comum, mas a fonte, a raiz do problema é a Escritura. Só a Escritura pode tratar. Então o pecado ele cega as pessoas e elas preferem ouvir mentiras e assim vão se cercando de falsos mestres. Então notem, meus irmãos, que
Os falsos mestres, eles são responsáveis por pregar o erro e vão pagar caro por isso. Mexeram com o que não deveriam mexer. E vão pagar muito caro no dia do juízo final. Serão julgados. Mas notem aqui que existe responsabilidade dos ouvintes também, gente. Está muito claro no texto aqui a responsabilidade daquilo que você quer ouvir. E as pessoas não querem mais ouvir a verdade nos dias atuais. E por isso elas correm atrás das fábulas. Elas estão correndo atrás das mentiras, que podem ser ensinos de autoajuda, que podem ser ensinos de misticismo, racionalismo, prosperidade material. Isso é mais agradável de ouvir para o ouvido carnal e caído. John Stott diz, notemos que o que rejeitam é a sã doutrina, verso 3, ou a verdade, versículo 4, e o que preferem são as suas próprias cobiças, verso 3, ou fábulas, verso 4. Assim substituem a revelação divina por suas fantasias. Olha que isso aqui é muito importante, gente. O critério pelo qual julgam os mestres não é como deveria ser a palavra de Deus, mas o seu próprio gosto subjetivo. Tem muita gente escolhendo a igreja hoje por isso. É o gosto subjetivo. O pregador fala tão bonitinho. Que música. Aquela igreja tem uma música, me faz subir. A música me faz subir, me eleva às alturas. Eu vou lá porque tenho amigos, eu tenho não sei o quê. Não, e muita gente escolhendo a igreja por esse critério. Isso é muito perigoso. Como ele diz aqui, ainda mais não ouvem primeiro para depois decidir se o que ouviram é verdade. Primeiro decidem o que querem ouvir e depois escolhem os mestres que são obrigados a manter o padrão por eles exigido. Então isso é muito perigoso, meus irmãos. O critério deve ser a Escritura Sagrada. Será que aquela igreja está pregando realmente a Bíblia? Como é que é a atenção daquela igreja para com a Escritura, para com o texto bíblico? E será que eu consigo perceber na vida das pessoas que estão naquela igreja um desejo de perseguir essa Escritura e obedecer ela? Ninguém é perfeito, toda igreja é pecadora, falha, mas pelo menos eu percebo ali, olha, aquela igreja tem vidas, realmente, os caras estão buscando ser que nem Jesus, então eles amam a palavra mesmo. Então esse é o critério, meus irmãos. E devemos fazer como faziam os bereanos, lembram lá em Atos 17? Paulo chegou lá na região, pregou. Paulo pregou. Imagina, Paulo, grande apóstolo. O que os bereanos fizeram, Atos 17? Eles foram para a Escritura, que eles tinham lá na época, o Antigo Testamento, e foram conferir para ver se o que Paulo estava dizendo batia com a Escritura. Esse era o critério deles. Esse deve ser o nosso critério também. Será que o pregador que ele está falando aqui está batendo com a Escritura? Pelo menos ele está demonstrando que ele está submisso ao texto? Fica claro isso na pregação dele? Então Paulo está alertando aqui Timóteo que esses tempos serão difíceis mesmo. E a verdade, meus irmãos, é que o Evangelho nunca foi uma mensagem popular neste mundo, porque a cruz fere o orgulho do homem. Ela vai lá na nossa ferida mesmo, no nosso orgulho terrível. A cruz, ela revela toda a nossa incapacidade de nos salvarmos por feitos próprios. Revela o nosso pecado próprio. E, ao mesmo tempo, a única solução, que é a graça de Cristo. Mas vai chegando um tempo que as pessoas não suportam mais nem ouvir isso. Elas não querem mais nem ouvir sobre a verdade. E o que nós vamos fazer diante disso? O que Timóteo deveria fazer diante disso? Será que a solução não é dar uma mexida na mensagem, gente? Essa pode ser uma boa pedida, não? Dar uma mexida na mensagem a fim de atrair as pessoas. Será que a solução não seria dar uma suavizada nos termos do Evangelho? Afinal de contas, nós estamos no século 21. Nós precisamos lotar a igreja. Precisamos lotar a igreja. O que nós vamos fazer? Talvez vamos dar uma suavizada nos termos. Acho que essa é uma boa ideia. Vai funcionar. Vamos ver se funciona. Então, em primeiro lugar, vamos parar de falar do inferno. Não vamos falar mais. Isso é muito ofensivo para o homem moderno. Já pensou falar de inferno? Século 21. Não vamos falar mais sobre pecado. Não use essa palavra pecado. Troca, suaviza. Isso é muito ofensivo. Não vamos falar mais sobre arrependimento. Não, isso aí faz mal para a autoestima.
faz um mal danado para a autoestima. Então não vamos mais mencionar isso. E assim vai deixando de mencionar, vai deixando de falar coisas caríssimas e preciosas do Evangelho. E quando vê, você não nem pregando mais está o Evangelho, e igrejas nem mais Evangelho têm. Pela pressão das pessoas, pela pressão dos tempos. Vamos suavizar. Esta é uma tentação para o pregador constante, amados. Constante. Já que as pessoas não querem ouvir a verdade, vamos mexer nela. Paulo, ciente disso, exorta Timóteo a não ceder à tentação. Não ceder à tentação e continuar pregando fielmente a palavra. Olha o que ele diz no versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. As pessoas vão abandonar a verdade e serão desequilibradas por causa disso. Serão intoxicadas pelas fábulas. As pessoas estão intoxicadas pelas fábulas. Porém, Timóteo, você é diferente, Timóteo. Você é diferente, Timóteo, ao ser limpo no puro evangelho. Você é lavado no puro evangelho bíblico, Timóteo. No constante lavar do evangelho em sua mente e em seu coração, Timóteo. Por isso, seja sóbrio. Seja sóbrio com este lavar do evangelho na sua alma. Sóbrio, termo que significa sujeito bem equilibrado. Ter domínio próprio em todas as áreas da vida. Isso o evangelho proporciona. Para então suportar as aflições, as tentações, as pressões do século 21 e continuar lá no trabalho de pregar a velha mensagem. De pregar a antiga mensagem do Evangelho. É assim que Timóteo cumpriria cabalmente o seu ministério e é assim que nós podemos cumprir os nossos também. Amém? Meus irmãos, concluindo então, nestas palavras preciosas de Paulo, aprendemos aspectos que devem fazer parte do ministério fiel de pregação. Como vimos, isso envolve pregar com temor, diante de Deus e Cristo, que vai julgar vivos e mortos, conjuro-te, ó Timóteo, prega a palavra. Então ela deve ser carregada de temor, esta pregação. Envolve pregar a palavra, este é o conteúdo da pregação, não precisamos inventar nada, está tudo aqui. Que bom, né? Está tudo aqui. Somente a Escritura e toda a Escritura. Envolve pregar com senso de urgência, não desperdiçar as oportunidades. As pessoas precisam ouvir Cristo. E Deus quer usar a sua vida. Envolve também pregar com toda paciência e doutrina, ensino contínuo. O resultado pertence a Deus, lembrando que o resultado da pregação pertence a Deus. E por fim, envolve pregar apesar das adversidades, apesar das dificuldades, apesar do barulho na sua jipa, resistindo à tentação também de adulterar a mensagem e suportando as aflições dos últimos dias, infidelidade ao Rei. Essa é a vida que vale a pena ser vivida no poder do Espírito Santo. Minha oração é que Deus, por sua graça, nos capacite como igreja, amados irmãos, a perseverarmos nesta sublime tarefa de pregar a palavra. As dificuldades virão, as pessoas não suportarão essa doutrina. Nosso papel é perseverar, gente, na tarefa de pregar o Evangelho, para que a glória de Deus seja exaltada. A glória de Deus precisa ser exaltada. Nós pregamos em primeiro lugar, para que a glória de Deus seja proclamada e exaltada. E a consequência disso, de que a palavra de Deus foi exposta, a consequência, no poder do Espírito, é que cresce a nossa satisfação, cresce o nosso amor, cresce o nosso serviço em Jesus, pelo poder do Espírito. Que assim seja. Vamos orar. Senhor Deus, nós cremos no Teu poder e na Tua palavra e Te louvamos, ó Deus, por este privilégio tão grande que temos de ouvir o Evangelho, de ouvir a palavra pregada. Senhor, guarda os nossos corações para que possamos sempre desejar ouvir essa palavra com a máxima atenção. Guarda os nossos corações, as nossas vidas, para que possamos pregá-la também, Senhor, com fidelidade, suportando as pressões do tempo presente. E, ó Deus,
nós pedimos a tua graça também, para vermos o agir teu poderoso, glorioso, Senhor. Queremos ser espectadores, ó Deus, da tua graça agindo em vidas. E reconhecemos o teu agir, Pai. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Vidas confessando Jesus, ó Deus. Isso é um milagre incrível. Uma alma apenas, ó Deus, já é uma tremenda alegria, Senhor. Então, nós pedimos que assim continue, Pai. Que o teu evangelho prospere para a tua glória e para a nossa alegria no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.